A história sagrada começa contando a vida no jardim. Pós-criação fala de Deus que, ao entardecer, vem ao jardim e diariamente tem esse tempo de comunhão com a sua criatura. Criador e criatura juntos num tempo precioso. No Evangelho que nós estamos lendo e meditando, nós temos esse momento sendo resgatado e uma pessoa que resgata esse princípio. Capítulo 4 de Lucas, a partir do verso 42, sendo dia, tendo o sol se posto, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhe disse: é necessário eu ir anunciar o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. E pregava na sinagoga da Judéia. Ao entardecer, quando o sol está se pondo, a palavra de Deus diz que Jesus se retira para um lugar deserto, um lugar de comunhão, para comunhão com o Pai. Esse texto nos mostra, nos fala de uma necessidade. Ele fala de algo que se perdeu lá no Jardim do Éden. Ali o homem vivia em comunhão com seu Criador. Mas com a entrada do pecado no mundo, nós vemos que o homem fugiu de Deus, começou a fugir de Deus, se esconder de Deus. E como é que nós fazemos? Colocando outras coisas que abafam. Hoje, o nosso tempo, a nossa correria, a nossa pseudo-falta de tempo nos afasta de momento de comunhão, de momento de intimidade com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. Mas esse texto, ele sempre mostra Jesus muito ativo, Jesus andando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, Jesus indo ao encontro das necessidades humanas. Pessoas oprimidas que precisam de libertação, pessoas perdidas que precisam do Salvador, pessoas enfermas que necessitam de cura. E Jesus vai, e o texto diz que alguns estavam querendo ter monopólio, queria Jesus ali para eles, insistia para que Jesus permanecesse, que Jesus não os deixasse. E ele disse: não, eu preciso ir a outros lugares, eu preciso ir a outras cidades, eu preciso ir ao encontro do necessitado. E ele diz: porque foi para isso que eu vim. É necessário que eu anuncie o Evangelho, é necessário que eu leve o Evangelho adiante. E a preocupação de Jesus é que nós conheçamos o Evangelho. Na sua despedida, isto ele ensinou em todo o seu Evangelho, a importância da palavra de Deus, a importância da mensagem do reino. E quando ele está voltando para o Pai, nos seus últimos momentos, mais uma vez ele diz para os seus 12, aqueles que deveriam continuar o seu trabalho, a sua missão aqui na terra. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. E hoje, como igreja, este mandamento, esta ordenança está nas nossas mãos, esta responsabilidade está nas nossas mãos. E Jesus, que
precisa levar o evangelho. Jesus que entende a necessidade da pregação. Ele disse: não, eu preciso ir. Para isso eu fui enviado, para trazer as boas novas e boas novas de salvação. Mas aqui, depois de um dia de trabalho, depois de muita atividade, muitas curas, muita libertação, muitos demônios deixando a vida das pessoas, muitas pessoas sendo libertas da influência maligna, essa influência que trouxe enfermidade, esta presença maligna que trouxe depressão, tristeza e tantas coisas, e tanta destruição. E Jesus, depois de um dia de trabalho, o texto diz que ele vai para um lugar deserto. Ele se afasta, porque ele tem desejo, ele entende a importância do trabalho, mas a importância também desse a sós com Deus, desse momento de comunhão, nesse momento de meditação. E é isso que nós estamos fazendo nessas manhãs, reservando um tempo para leitura, meditação da palavra do Senhor, um tempo de oração, um tempo de buscar a direção de conhecer a vontade do nosso Criador, do nosso Senhor e Salvador, para que vivamos não segundo a nossa própria vontade, mas segundo a vontade dele. Que esse dia seja um dia precioso, que nesse dia você possa ter esse tempo reservado para a comunhão com o teu Deus. Se não é no primeiro momento, que seja no fim da tarde, que seja ao anoitecer, mas que você tenha tempo para Deus, tempo para se dedicar à sua vida espiritual. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração, em nome de Jesus.